Olá! E, então, qual é o tema de hoje? Tema de hoje, um assunto que nós dois adoramos, distribuição. Mas só que a gente vai falar do lado negro da força da distribuição, que é custos. Você gosta desse assunto? Eu adoro esse assunto e a pergunta é: você sabe a diferença entre comissão e custos? Ahá! Fiquem ligados, então. Depois das Vamos 6 está saber. começando agora. Ok. Gabi, então vamos lá. Qual é a diferença entre comissão e custos? Olha, muita gente confunde, viu? Explica aí pra gente. É que, na verdade, a gente sempre fala do hoteleiro do século passado, né? O hoteleiro do presente e o hoteleiro do futuro. O É, hoteleiro do século passado, quando você falava em termos de vendas e de custos, ele sempre tinha em mente que um custo de venda estava relacionado ao pagamento de comissão, né? Eu não vou vender por esse canal aqui, é, porque esse canal, essa operadora me cobra 25% de comissão, ou até hoje eles falam, eu não vou vender para Booking ou para Decolar, porque a comissão custa 17% ou 18%, é. etc., né? No caso do hoteleiro do futuro, não se pensa mais em comissão, se pensa em qual o custo que está por trás não somente daquela comissão, mas também de outras coisas, como custos de sistema, como custos de que você paga de fidelidade, como custos que você dá desconto, até mesmo o custo daquele vendedor promovendo o seu hotel dentro de uma determinada agência corporativa. Tem Então, muita coisa dentro desse balaio aí, né? Tem atendimento ao cliente, desenvolvimento de tecnologia. Se a gente for mais além, onde está indo, né, o custo de distribuição, o custo de venda, que está se encaminhando para custo de aquisição de cliente, a gente vai botar até marketing dentro desse negócio. Aí o bicho pega. é, aí o Aí a bicho coisa pega. complica. E tem muitos estudos aí relacionados Tem. a esse tema, né? Você mesmo apresentou da tua viagem que você fez agora na HSMAI um estudo muito interessante sobre até onde, né, pode se chegar esse custo de aquisição de clientes, né? Olha, tem número. Claro que dependendo do estudo, eles divergem um pouquinho. Então, tem um que é bem interessante, que tem a Oxford Economics, Focusrite, Travel Click, Calibri, todas elas fazem vários estudos em relação a isso, que todo mundo quer saber. Principalmente na questão da vale a pena, venda direta, indireta, essa discussão. Mas alguns números, por exemplo, que mostram que um custo de aquisição que comissões variam entre 15 e 23. Outro estudo mostra que a comissão varia entre 16 e 18. Só que o custo de aquisição de cliente, quando a gente põe tudo isso dentro da mesma cesta, vai de 25% até 35%. Como é que você nota? Você nota os hotéis fazendo essa conta, Paulo? Não, o problema é que o paradigma do século passado ainda prevalece em grande parte dos hotéis, né? Uhum. Os hotéis ainda pensam que vender para um determinado parceiro tem um custo de comissão maior do que um outro parceiro. Mas na hora que ele efetivamente faz a conta do que representa esses custos indiretos e chega num termo que a gente chama de diária média líquida, né? Você percebe que tem muitos canais que às vezes são canais que foram abandonados ao longo do tempo, que a gente sempre achava muito caro, por exemplo, Uhum. o canal do call center ou o canal da recepção, que você Uhum. percebe que na hora que você faz a conta, que calcula, olha, quanto é que custa efetivamente uma venda feita na recepção do meu hotel? E quanto é que É, custa uma venda feita efetivamente no site do meu hotel? Você percebe que essa venda feita na recepção, ela representa uma margem, uma contribuição muito maior no bolso do hoteleiro do que aquele feito no site. exato. Porque o E é o que. site, Pode falar, pode falar. porque o site não é só o fato de você colocar uma tarifa menor, né? E conseguir ter uma margem maior porque você não pagou a comissão por uma OTA.
Mas no site você tem custos de aquisição com AdWords, você tem o custo daquela equipe de marketing gerenciando o site, você tem o custo da manutenção do site em si, né? Fotos e, enfim, toda essa parafernália que se tornou extremamente cara, que muitas vezes quebra-se um pouco a impressão de que o canal do site é o canal mais barato para se vender, né? E tudo isso... Inclusive nesses estudos mostram que a diferença entre venda direta e indireta, se você botar ali, listar realmente tudo, é 0,03, quer dizer, é quase nada, o foco é outro. O lance da venda direta tem a ver também com transparência, com engajamento, com se comunicar com o cliente, quando você tiver promoções e benefícios, você falar diretamente com o teu cliente, não dar os benefícios para revendedores e canais indiretos, é bem mais amplo que isso. E inclusive, o que você falou de entendimento do que é esse custo de aquisição de cliente tem a ver com o novo termo que não é mais Revenue Management, que é foco em receita, mas Revenue Strategy, que é foco em profit, foco em lucro, em margem, que é isso que a gente tem que começar a falar agora, né? Pensar mais em não RevPAR, mas o Net RevPAR. Aí sim a gente vai estar começando a falar de custos de aquisição da forma correta. Agora, você falou um negócio aí que vai levantar, assim, a maior polêmica no meio dos xiitas de plantão, aqueles que carregam a bandeira, venda direta, reserve pelo site, porque no fundo o que você está dizendo é que não faz sentido vender pelo site. A diferença, como você falou, é 0,2% em relação à contribuição que o canal direto dá, o site dá versus uma OTA. Você vai ter que andar de segurança, né? Porque vai correr atrás de você. 0,03. Isso foi uma pesquisa da Oxford Economics. Agora, o grande lance é o seguinte: 40% dos clientes preferem, nessa mesma pesquisa, preferem comprar num site do hotel, por ser mais confiável e etc. Em compensação, numa outra pesquisa, 48% deles fala que o foco das OTAs é a conveniência, porque é fácil de comprar em OTA. Então, eu acho que essa provocação que esse estudo traz é justamente o quanto temos ainda caminho para melhorar a nossa venda direta. Tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser rápido, tem que ser 3 cliques, tem que engajar, tem que comunicar. Temos um caminho aí pela frente. Agora, o grande lance, não vem criar polêmica aqui não, tá? O lance a gente está falando é ter um bom mix de canais de distribuição. O que você entende sobre isso? Não, eu acho o seguinte, eu vou voltar à tua polêmica, eu não vou deixar você escapar dessa história. É me deixar no fogo mesmo, né? Vou falar do mix novamente. Eu acho o seguinte, eu concordo com você, eu não sei se a margem é ponto 2, ou ponto 3, ou ponto 5, mas eu concordo com você. Vender direto numa base comparada junto com a OTA não é mais barato, ok? Não é mais barato. E aí, eu tomo também, vamos dizer, eu me junto ao seu bloco de análise, dizendo que não é mais barato, porque você tem custos do desconto em si, às vezes você participa de um programa de fidelidade, você tem uma equipe de marketing, etc. Não vamos discutir isso. O que faz a diferença entre vender direto e vender por uma OTA? O que faz a diferença é o que a gente já falou em outros programas, que é o cálculo do ciclo de vida de um cliente. Porque na hora que você acostuma esse cliente a reservar direto no seu hotel ou direto no seu site, você consegue, no longo prazo, amortizar todos esses custos de aquisição que você investiu para ter ele dentro do seu site. Em primeiro lugar é esse. Em segundo lugar, você consegue, através dessa reserva, obter o quê? Os dados, as informações sobre esse cliente para você poder acioná-lo no futuro. Então, vender pelo site numa base de one transaction não é mais barato que vender por uma OTA. Entretanto, se esse cliente volta uma vez, volta 2 vezes, volta 3 vezes, aí você consegue fazer muito lucro, muita margem com esse mesmo cliente. Esse é o ponto. E aí, onde esse estudo provoca mais ainda, e fala que a lealdade do hóspede é com a plataforma de compra e não com o seu hotel. Olha que frase forte.
o cliente ele não pode ser condicionado a um único canal, ou seja, você tem que ter a capacidade como gestor de enxergar a distribuição, né, de uma maneira holística, dizer o seguinte, olha, quais são os canais que esse cliente compra? É através do GDS, é através da OTA, é através da operadora, da agência de viagem, do site próprio, da OTA, etc. Então, vamos criar mecanismos, possibilidades para que o meu hotel esteja disponível em todos esses canais. Não é isso? Exato. Ou seja, a gente não pode ter a ditadura de que, olha, 100% das minhas reservas vão passar apenas pelo meu site. Ou seja, você tem que ter a possibilidade de ter as reservas vindo por todos os canais. E aí sim é que é o pulo do gato, que é o tema da nossa pergunta, ok, mas se eu conheço o custo de aquisição de cada um desses canais, e se eu sei que alguns canais representam uma margem de contribuição maior ou menor, dependendo da minha estratégia, tipo, o canal do site ele representa uma margem maior no longo prazo, eu vou fazer o quê? Eu vou dirigir minhas ações promocionais para aquele canal que é mais estratégico em termos de custo. Exato. Quanto do teu budget de marketing está direcionando para cada canal? Isso impacta aí também, certeza. Hoteleiro, disfarce-se de cliente e tente ligar para o seu hotel e fazer uma reserva. Nossa, o tempo todo tem que fazer isso? É um inferno conseguir reservar o seu hotel através da recepção, conseguir um desconto, uma margem, alguma coisa. Essa é a triste realidade. Então, a grande pergunta... A grande pergunta, você sabe qual é a diferença entre custo e comissão? Se você não sabe, você pertence ao século passado, como diz o meu filho, quando entramos em discussões. E lembrando que custo ainda tem muita coisa aí no meio. Cada um considera uma coisa dependendo da sua conveniência, né? Que estamos sabendo. Perfeito. E se a gente for falar em custo futuro, ainda nem começamos a conversar sobre Google, Amazon entrando e tudo que vai vir pela frente. A vida vai piorar. A gente não sabe se o problema vai ser em função da consolidação, que vai pressionar ainda mais pelo aumento de comissões, né? Operadoras comprando operadoras, OTAs comprando OTAs, ou se esses novos entrantes vão entrar com novas histórias e que com certeza vão comprometer ainda mais a margem, né? Ou seja... É verdade. Vamos tratar muitos assuntos aqui nesse programa, né, Gabi? Vamos às dicas, então. Já que ele está falando de fun, vamos às dicas. Bom, o que você tem de dica hoje, Gabi? Olha, eu tenho uma dica que eu confesso que, sei lá, eu preciso me adaptar a essa nova maneira de diversão dessa nova geração, que é o Museu Mais Doce do Mundo. O Museu Mais Doce do Mundo não é bem museu, são vários ambientes. Ele é uma iniciativa Brasil-Portugal, está em São Paulo, vai para o Rio de Janeiro daqui a pouco. Você entra e são ambientes assim meio lúdicos, né? Piscinas de bolinhas e paredes bem pintadas diferente, etc, para você tirar foto para o Instagram. Ô, Gabi, posso te dar uma dica? Eu acho que você pode talvez dar assim uma dica às vezes um pouco menos doce, né? Porque coitado dos diabéticos, né, Gabi? Bom. Olha, eu tava muito intelectual. Você ficou tirando sarro de mim, que eu tava dando sarro. Então pronto, aí. Exatamente. Minha dica. Aí você exagerou, você foi lá pra Lasca. Você foi lá pra Lasca. Eu fui pro extremo. Muito bom, e a tua? Não, a minha dica, eu não sei, eu fiquei assim estarrecido com a tua dica do Museu do Picolé. Eu acho que eu vou continuar a minha série sobre como viajar em classe econômica sem sofrer, capítulo 2. O primeiro capítulo foi sobre acesso ao Wi-Fi nas salas VIP. E o segundo capítulo é como você se preparar para uma viagem em classe econômica long haul, né? Como você se preparar. Então, assim, e aí depois eu vou dar assim, né, dentro do avião o que você tem que fazer. Eu não vou falar isso hoje. Mas a melhor maneira de você se preparar para uma viagem em classe econômica é achando que vai ser tudo muito ruim. Tá? Então você não tenha expectativas em relação ao que você vai encontrar na hora que você chegar dentro do avião, a sua experiência sobre a sua viagem.
Então, em Não primeiro costumo ter lugar, expectativas. espere apenas um voo seguro que chegue lá, né? Um voo absolutamente seguro, né? E que não tem Sim, ninguém sentado no teu assento, né? Não tem ninguém ok. sentado no seu assento. Fora isso, prepare-se para tudo. Então, vá comido, vá bebido, não espere nenhum tipo de alimentação que vá conseguir matar a sua fome. E, sobretudo, leve um equipamento que consiga isolar você, né, dos ruídos que vão em torno dentro de uma cabine de uma classe econômica. Então, É. um buzz, né, um fone de ouvido Fone de buzz, ouvido, né, uma boa máscara contra a luz, tapa-olho. né, o tapa-olho e, sobretudo, calcule claramente que aquela poltrona só deve reclinar para a posição mais confortável a partir do primeiro minuto depois da metade da viagem. Porque na hora que você fica É verdade. completamente ereto, com o seu buzz e com a sua máscara, e lógico, não conte muito com a programação de entretenimento, leve o seu próprio entretenimento, mas na hora que você faz uma viagem, por exemplo, São Paulo-Paris, que são 11 horas e meia de voo, quando você passa 5 horas e meia naquela cadeira, na mesma posição, você olha no relógio e diz, está na hora de eu reclinar a cadeira. Quando você reclina a cadeira e você sai dessa posição para essa, você diz, Parece uma uau! cama. Uma cama surgiu para mim. Agora eu posso dormir confortavelmente. Meu Deus! Então, Adorei. tá Olha, aí a as minha tuas dicas dica são realmente sobre sensacionais. como viajar, sofrer menos em classe econômica. Sensacional. Olha, eu não tenho problema nenhum em viajar em classe econômica. A única coisa que eu já pedi para trocar de lugar, eu não consigo de jeito nenhum é alguém roncando do meu lado. Isso inadmissível. O dia que você tiver Eu não aguento. um fone Bose, você não vai ver ninguém É, tem que roncando ser. do seu Eu lado. tenho um fonezinho muito pequeno. Eu acho que eu tenho que ter aqueles Você assim. tem que ter é claro, totalmente, que elimina o som e fica zero. Fica totalmente Boa zero. Tá dica. vendo? Tá vendo a minha dica? Pessoal, Gabi, foi ótimo. A gente se vê no Aprendendo com o próximo. Paulo. Muito bom. Um beijo. Até Tchau, breve. tchau. Tchau. Tchau.